gerar material. Bom, então, vamos começar a trabalhar agora. Isso aqui já foi, tudo bem? Se não fosse enrolar, era fácil, mas só que tipo um fez de bola enrolado, então acho que tá dando bom. Então, o que nós estamos procurando fazer agora, né, é trabalhar com os campos relativísticos. Então, os campos relativísticos nós já classificamos segundo as representações do grupo de Lorentz. Então, trabalhamos a representação escalar e a próxima representação a ser trabalhada é a representação meio zero. Então, nós já tínhamos na aula passada, nós estudávamos pelo menos as propriedades algébricas dessa representação aqui. Nós tínhamos visto que essa representação aqui é uma representação com dimensão 2, uma representação bidimensional, e nós tínhamos visto também como que um objeto dessa representação ele sofre a sua transformação de Lorentz. Então nós identificamos a transformação de Lorentz dele como sendo a transformação de Lorentz de um objeto que, após uma rotação no espaço de 2π, ele é refletido, ele vai em menos e. E aí, com a nossa experiência prévia já do grupo SO3, nós falamos, vamos associar então, essa representação, o objeto dessa representação, é um objeto complexo, duas componentes, nós vamos associar então um kernel, então um kernel com essas componentes aí, um spinor com duas componentes, esse alfa, e a lei de transformação sobre SU2, nós tínhamos feito na aula passada. Nós vimos quem era o J, quem era o kappa, identificamos o J como sendo um meio de sigma. Com isso, nós tiramos os geradores P e L, porque nós tiramos quem eram os bustos e quem eram os geradores das rotações. E sabíamos, então, tudo sobre a transformação de Lorentz desse objeto. Então, vamos fazer agora é propor então, uma possível equação dinâmica para esse objeto aqui. Com duas componentes aqui. Então, a nossa ideia vai ser a seguinte. Então, nós já sabemos que esse objeto se comporta como um spinor, tem dimensão 2, essa representação. Então, nós podemos associar aquilo que já se estudou, sobre supor esse ponto aqui, que supõe que há um pré-requisito aí de mecânica quântica, que esse objeto pode ter a ser identificado, né, como algum objeto, vamos dizer, um conjunto desses dois campos aqui, psi1 e psi2, ou visto como campos ou vistos como vetores complexos, eles podem ser componentes da função de onda do espaço de partículas de spin-meio. Né? Então, a imposição física que nós vamos poder fazer para esse objeto, vamos supor que a gente quer impor a seguinte situação física. A gente tem um objeto que tem spin projetado ao longo da direção do movimento e esse spin aqui tem componente meio de ataque. Então, o que eu estou fazendo agora é a seguinte imposição. Eu vou descrever, eu já sei de antemão o que eu vou querer descrever. Eu vou querer descrever algum objeto que tenha spin meio. Então, você está garantido que esse objeto aqui é um objeto que tem spin meio, mas que se propaga com essa característica. A projeção do spin
ao longo da direção de movimento, que é o que nós chamamos de helicidade, né? Nós estamos projetando um spin meio, ele pode ter projeções mais meio e menos meio, já está cortado, mas eu estou dizendo que a projeção dele ao longo da direção de movimento é sempre meio de H cortado. Essa imposição para nós aqui, mas essa declaração é uma declaração que está associada aos neutrinos. Os neutrinos são objetos, né, na visão de neutrinos sem massa, são objetos, são partículas quirais. E elas têm sempre, devido à simetria, essa declaração aqui, esse statement aqui, é algo que é covariante de Lorentz. Isso aí é independente do referencial. Se uma partícula de massa de repouso zero, vamos impor aqui também que essa partícula seja uma partícula de massa de repouso zero, ou seja, que E2 seja igual a P2C2. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que nós vamos escrever uma partícula relativística com massa de repouso zero e spin meio. Nesse caso, se a partícula, num dado referencial, ela tem o spin alinhado com a direção de movimento, qualquer transformação de Lorentz que eu fizer, eu não vou poder desalinhar. Porque vocês poderiam pensar, se eu tenho uma partícula com certo spin, e eu posso projetar o spin dessa partícula ao longo de uma direção, a projeção não é um invariante. Que é invariante, né? A projeção de um vetor ao longo de um eixo, né, não é um invariante relativístico, porque eu estou falando de uma projeção espacial, porque a transformação de relativismo de Lorentz envolve tempo e espaço. Então, eu vou gerar, eu posso, a partir de uma transformação de Lorentz, através de um boost, mexer naquilo que é a projeção. Mas, nós vamos ver que, devido ao fato da partícula ter massa de repouso zero, projetar o spin ao longo da direção de movimento, e esse resultado aqui é invariante. Vamos já vamos ver por quê. Mas qual é o conteúdo disso, né? O que está significando isso aqui? O que isso pode ter a ver com essa representação do grupo de Lorentz? Então, nós vamos ver essa representação do grupo de Lorentz, ela descreve partículas de spin meio. E essas partículas de spin meio estão no espaço de dimensão 2. Então, posso pensar, qual é a situação mais simples que eu possa associar a esses campos? Se não poderia descrever, podemos introduzir massa também. Vamos começar pela situação mais simples. Vamos pensar numa situação em que esse campo vai descrever uma partícula de massa de repouso nulo. E uma partícula de massa de repouso nula tem um teorema aí chamado teorema de Wigner, né? Que é um teorema importante para a relatividade, né? Quem quiser dar uma olhada no chamado teorema de Wigner, ele pode ser escrito. Poucos livros trazem esse teorema da maneira que ele é trazido em livros. O teorema de Wigner, ele diz o seguinte, que se uma partícula relativística tem massa de repouso nulo, toda partícula relativística, massa de repouso nula, e um spin genérico, S, spin S, spin pode ser qualquer, o spin que eu não digo 0, 1, meio, 2, não importa. O spin S, toda partícula de massa de repouso nulo e spin S, ela vai ter apenas duas possíveis polarizações. A partícula vai aparecer apenas em dois possíveis estados, possíveis de helicidade. O que é a helicidade? O operador helicidade é justamente esse operador que eu estou colocando aqui. A helicidade, esse operador helicidade, ele, por definição, é a projeção do spin ao longo da direção do movimento. Em geral, o que a gente espera, uma partícula de spin S, se eu quiser projetar esse spin ao longo de uma direção, não importa qual direção seja essa, eu espero que esse spin possa ter as duas S mais uma projeções, mais S, S menos 1, blá, 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 menos S mais 1, menos S. Então, um spin S deve ter duas S mais uma projeções. Só que no caso, na teoria relativística, vou considerar agora partículas
de massa de repouso nula. Com spin S, a projeção do spin ao longo da direção de movimento só vai poder ter dois valores bem definidos, mais ou menos S. Os estados intermediários não aparecem. Isso, né, se eu pensar numa partícula que não tenha massa de repouso nula, é até razoável. Se eu pegar uma partícula que não tenha a massa de repouso nula, é uma partícula massiva, significa que eu posso ultrapassar, colocar um observador que tenha velocidade maior do que a velocidade da partícula. Então, para um observador que tenha velocidade maior do que a da partícula, eu posso, pelas transformações de Lorentz do spin, acertar isso de tal maneira que, se eu pego um observador que caminha com velocidade menor do que a partícula está indo para frente com o spin para frente, ela tem uma certa helicidade. Agora, eu posso, por uma transformação de Lorentz, já que essa partícula tem massa e ela caminha com velocidade menor do que a da luz, eu posso ir para um referencial onde essa partícula esteja andando para trás, ou seja, eu posso pegar um observador mais veloz do que ela, e aí para esse observador, esse vetor é invertido. Então a helicidade pode flipar de sinal por uma transformação de Lorentz. E é óbvio, isso aqui não é um invariante de Lorentz. Isso aqui é um invariante de SO3, é um invariante rotacional, mas não é um invariante de Lorentz. Isso aqui é apenas uma projeção escalar. Para ser invariante de Lorentz, eu teria que ter o objeto com as quatro, eu teria que ter um produto de 4 vetores, e não de 2 trivetores. Então a helicidade, ela não é um conceito invariante de Lorentz, um escalar de Lorentz. Ela só é escalar de Lorentz para partículas de massa de repouso nulo. Esse é o conteúdo do teorema de Wigner. Vocês podem ver a demonstração que está numa seção muito boa, dos capítulos iniciais do livro do Schweber. É um livro de eletrodinâmica quântica. É um livro antigo, mas é um clássico. Schweber. No livro do Schweber, vocês podem procurar lá no índice remissivo Wigner's Theorem. E vocês vão localizar um capítulo lá que ele fala de partículas relativistas. Eu acho que é o capítulo 2 do livro. Qual é o título do livro? Eu acho que é Quantum Electrodynamics. Mas é o livro que tem do Schweber de eletrodinâmica quântica. Eu não sei se é Introduction ou se é Quantum Electrodynamics. Quantum Field Theory. Mas o autor é Schweber. É um livro antigo, um livro da década de... acho que início da década de 60. Mas é um clássico muito bom, excelente. Bom, aí vocês podem lá, quem quiser ler com detalhe a demonstração do teorema de Wigner, pode ver. Por invariância de Lorentz, ele mostra isso. Então, o que nós estamos mostrando aqui é isso. Nós estamos pegando uma partícula que tem spin meio. E agora, se essa partícula tem spin meio, nós vamos ver que se a projeção do seu spin ao longo da direção é meio de H cortado, isso é verdadeiro para qualquer referencial. Isso é uma afirmação invariante de Lorentz. Vamos ver já por quê. Vamos tentar pensar o seguinte: nós já sabemos que o operador de spin para objetos de spin meio é dado pela matriz de Pauli. Então, o operador de spin é 1 meio de H cortado sigma. Isso é o operador de spin, uma partícula de spin meio. Esse momento aqui é o versor, né, da direção do momento, é a direção do momento. Então é P sobre módulo de P. Então estamos dizendo, isso aqui é meio de H cortado. Então eu estou pegando o spin da partícula, eu tenho uma partícula de spin meio, massa de repouso nula, mas eu não usei aqui que a massa de repouso é nula, vou usar agora. Mas estou dizendo que eu estou pegando uma partícula de spin meio e projetando o seu spin ao longo vamos supor, eu vou pegar o estado em que o spin esteja alinhado com a direção de movimento. Vamos pegar esse estado aí. Bom, se a partícula tem massa de repouso nula, isso aqui é E sobre C. Então, o esquema aqui, aí entra a imposição de a limitação da partícula ter massa de repouso nula. Isso aqui é E sobre C. Então, meio de H cortado com meio de H cortado pode ir embora. Eu vou ter isso aqui, ó, sigma escalar P igual a E. Estou dizendo isso aqui.
Bom, então isso aqui é uma... Se eu faço agora o princípio da correspondência, isso aqui é uma declaração sobre o spin. Se eu agora vou fazer o princípio da correspondência, nós já fizemos aqui. O spin é o meio de H cortado sig, mas vamos a completar o princípio da correspondência. Isso aqui é menos I H cortado gradiente. Então isso vai ficar menos I H cortado sigma escalar o operador do gradiente. E a energia I H cortado ddt. Então, colocando o princípio da correspondência, esses objetos viram operadores, então essa equação ganha sentido se ela estiver atuando em cima de um objeto, né? Então, um objeto bidimensional. Tem que colocar aqui uma função, vai ter que atuar em cima de uma função, né? Como equação de operadores diferenciais, isso vai atuar em cima de uma função das coordenadas espaço-temporais. Como essa matriz aqui é 2×2, então isso aqui vai atuar em cima de um objeto complexo de duas componentes. Que eu posso tomar, então, exatamente esse objeto. Um grupo de Lorentz me oferece um espaço de vetores bidimensionais, que é justamente da onde eu estou falando. Vamos pegar objetos de spin meio, que são justamente objetos descritos por funções de onda de duas componentes complexas, né? Então, vou usar como função teste exatamente um objeto psi daquela representação do grupo de Lorentz. Então, isso aqui vai dar para nós podemos propor essa equação aqui. Menos I H cortado sigma escalar gradiente de psi igual a I H cortado de psi dt. Posso jogar tudo para um termo só, né? Posso pegar essa equação e escrever assim, I H cortado ddt psi escalar gradiente plano psi. Igual assim, é claro, você tem que pensar nessa equação. Vou abrir aqui para ficar mais claro um pouco essa equação, que é uma equação matricial. Tem que ser pensado assim, menos I, H cortado, gradiente. Vou botar aqui, vamos pegar a matriz de Pauli. Vou botar aqui, DDI. Então, podemos botar assim, matriz de Pauli, sigma I, alfa beta, derivada DI do psi beta. Essa é uma equação matricial. Então, isso aqui é uma matriz sigma, alfa, beta, psi, beta. E aqui eu tenho o gradiente. Igual a IH cortado psi alfa. Estou pegando a componente alfa dessa equação. Então, aqui é psi alfa e isso aqui vai ser tudo componente alfa. Então, isso aqui é alfa, beta, beta. Isso aqui é uma matriz, isso aqui é um vetor. Então, é uma equação matricial nesse sentido. Então, aqui eu não tenho nada. Posso pensar que aqui o que eu tenho, isso aqui é um vetor, coluna de dois elementos. Isso aqui é uma matriz 2×2. Então é claro que está implícito que eu tenho aqui é a matriz identidade 2×2. Não estou colocando porque a identidade a gente suprime, né? Bom, então eu posso pensar o seguinte. Eu posso criar um objeto quadridimensional com essas características. Eu vou criar um objeto sigma mi, eu vou definir esse componente sigma 0 é a própria matriz identidade. E a componente sigma i é a própria matriz, são as próprias matrizes de Pauli. Então é como se eu tivesse um quadrivetor cujas componentes são matrizes 2×2. Então eu estou criando essa notação, nada impede de fazer isso. Isso aqui é isso aqui é o operador de gradiente. Então, esse termo, com aquela definição lá, o termo do lado esquerdo ele pode ser simplesmente escrito desse nome. Cortado. Sigma mi. DI. Aqui tem uma coisinha só, tem um problema nisso. De um T, peraí. De um C. Eu esqueci de um C que rolou por aí. Aqui. Né? Esse C está aqui, né? Esqueci desse C. Tem um C, porque é esse C aqui, ó, isso aqui é E sobre C. Então, P sobre E, eu joguei o E para cá e o C, tipo, eu vou trazer o C para cá, então isso aqui na verdade é tem 1 sobre C aqui que eu esqueci. Esse C está dizendo
Geralmente eu digo, nesse curso aqui eu não estou dizendo, não. No geral, no curso eu achei que você tem um lugar cortado. eu estou mantendo tudo. Estou mantendo, porque quem não está acostumado, não vou botar a cortada igual a ser igual, vou deixar isso para depois, tá? Bom, então aqui eu só estou esquecendo do H cortado, tá? Aqui eu estou esquecendo que aqui, então aqui é 1 sobre C, DDT. Então aqui é 1 sobre C, eu só estou esquecendo desse 1 sobre C, só isso. Então, aí 1 sobre C, DDT, é justamente a derivada em relação a x livre. Então, isso está aqui. Ó. Aquela equação pode ser escrita dessa forma. Tá? Sigma 0, D0. Sigma 0 é a identidade. D0 é CT, então 1 sobre C, DDT. Então, fica o primeiro termo. I sobre H cortado sobre C, DDT do psi, mais... Vamos pegar agora as componentes espaciais, vai ficar sigma i di. Di é o próprio gradiente, sigma i é o sigma. Então, isso aqui dá sigma escalar gradiente, e vai cortar o psi. Então, aquela equação, tá todo o conteúdo dessa equação está aqui. Então, essa equação está numa forma que é esse objeto aqui tem uma transformação de Lorentz, esse objeto aqui tem uma transformação de Lorentz, que nós conhecemos. Então eu posso acertar, né, ver como é que fica. Essa equação aqui está pelo menos escrita em forma covariante. Eu tenho, né, esses índices aqui contraídos, né, então eu sei como esses objetos aqui se transformam por transformação de Lorentz. Então, essa informação aqui, que aparentemente não é manifestamente invariante de Lorentz, que parecia, por ser uma projeção espacial, ela pode mudar por transformações de Lorentz. No entanto, a gente acaba vendo que essa informação ela pode ser construída e ela acaba assumindo uma forma que é covariante de Lorentz. Então, essa equação aqui, o conteúdo dessa equação, se eu usar essa equação de campo, ela tem duas propriedades. Ela está me dizendo, primeiro de tudo, quer dizer, se eu pegar, então, como no caso do campo escalar, nós pegamos o campo escalar, e aquele campo escalar satisfaz a equação de Klein-Gordon, que é uma declaração da relação de energia entre energia e momento de uma partícula relativista massiva. Essa equação aqui é uma declaração de uma partícula relativista com duas propriedades. Primeiro, então, quando eu escrevo essa equação aqui, que vai dar cortada, sigma μ, sigma, igual a zero, né? Então, eu estou dizendo que essa equação aí, ela foi construída absorvendo dois elementos. Primeiro, é um objeto que tem massa de repouso neutro. Segundo, é um objeto que tem spin meio, mas mais do que isso, o spin está sempre alinhado com a direção do movimento. Então, isso está escrevendo uma partícula o spin está alinhado com a direção do movimento. Quer dizer, a partícula, não importa quem a olhe, né? O spin dela está sempre alinhado com a direção do movimento. Por transformação de Lorentz, não dá para ela fazer isso. Ela não pode ter o spin para trás e ela caminhar para frente. O spin está sempre alinhado. Então, é o conteúdo dessa equação. Essa equação aqui é a chamada equação de Weyl-Fabio-Neutrino. Neutrinos são partículas com interalidade dita left-handed, que aparecem nos decaimentos práticos, e essa equação está me descrevendo essa informação. Vamos fazer o seguinte aqui, vamos criar, bom, vamos observar por enquanto essa equação. Então, essa equação é simples, tá? É uma equação matricial 2 por 2, onde aqui basicamente eu tenho as matrizes de Pauli. Então, é um conjunto de equações diferenciais. Vocês podem observar o seguinte, se nós vamos escrever essa equação em forma de, vamos botar aqui, sigma 0 identidade. Se eu escrever essa equação assume a seguinte forma. I H cortado, não está em forma matricial explícita, cortado. Então, I H cortado, sigma 0, então aqui eu vou ter
sigma zero é a identidade. Então eu vou ter aqui 1 sobre C ddt e aqui 1 sobre C ddt e aqui 1 sobre C ddt. Depois a matriz sigma x é 0, 1, 1, 0. Então eu vou produzir aqui um ddx e aqui um ddx. A matriz sigma y é 0, menos i e 0. Então eu vou produzir aqui menos i ddy e aqui i ddy. E a matriz sigma z é 1, menos 1. Então eu tenho aqui mais ddz e aqui menos ddz. Então, o conteúdo dessa equação de campo é isso aqui. Se desmembrar em dois sistemas de equações, né? Para ficar 1 sobre C ddt, mas 1 sobre C psi ponto vai ser igual a mais isso aqui igual a 0. Pode ficar menos dx menos dy C2. Estou errando aqui, né? Menos ddz y1. Fica esse cara aqui, esse mais esse y1. E depois aqui embaixo, 1 sobre C, esses dois pontos. ddz psi2. Certo? Então, essa equação são as duas equações de campo, né? A gente pode observar que essas duas equações não são independentes, né? Como é que eu passo aqui para o espaço de momenta, né? Vou fazer a transformada de Fourier. Então, ddt, a nossa definição de transformada de Fourier é menos i kx, né? Menos i kx, k0, x0, menos i kx. Se fizer a transformada de Fourier, menos i ômega t, né? A gente faz a transformada de Fourier, vou colocar essa, então, vou apagar isso aqui. Faz assim. Às vezes fica mais fácil a gente fazer assim. Vamos tirar o determinante dessa matriz aqui. Então, isso aqui vai ficar, ó, 1 sobre C2, D2 dz2, menos D2 dz2, menos dx2, menos dy2, né? Então, estou pensando que isso aqui é E2, então isso aqui está dando E2 sobre C2 menos P2 igual a zero. Para que isso aqui seja zero e eu tenha soluções não triviais, é preciso que o determinante seja nulo. Então, justamente, isso aqui está me dando que E2 é P2 C2. Então, essa equação aqui tem determinante nulo, tá? Tem determinante nulo. Essas duas equações não são independentes, então eu vou usar apenas uma equação para fixar. Eu posso dizer aqui, basicamente, que eu posso escrever o psi2 em função do psi1 ou vice-versa. Posso usar essa equação aqui, né, para escrever o psi2 em função do psi1. Então, apenas uma componente é independente. Psi2 pode ser escrito em função do psi1, porque essas duas equações não são independentes. E aí todo o meu grau de liberdade está aqui. Eu tenho duas componentes reais aqui. Aqui eu tenho 2 reais, 2 reais, 4 componentes reais. Mas essa equação, sendo uma equação para partículas de massa de repouso nula, me diz que o determinante é zero. Então, essa equação de baixo é uma revisão da equação de cima. Então, na verdade, ou o psi1 ou o psi2 são independentes, são um deles. E aí eu tenho
dois graus de liberdade reais associados, o psi1 ou psi2, para descrever esse sistema. Só estava querendo colocar isso aqui, então vamos guardar a informação dessa equação aqui. Vamos agora fazer uma outra. Vamos pensar isso aqui. Vamos fazer isso. Vamos pegar agora uma outra situação em que eu tenha também uma outra representação, nós já vimos na aula passada, e se eu pegar o complexo conjugado dessa representação, uma outra representação importante do grupo de Lorentz é essa representação. Então o que nós fizemos foi o seguinte, nós estamos colocando o campo psi, que é esse campo estudado com essa equação de campo, na representação meio certo. Vamos botar aqui a equação que nós estamos escrevendo para esse campo aqui, que é a equação de Weyl. Então você sabe qual é o conteúdo físico dessa representação. Vamos pegar essa assim aqui agora. Eu tenho uma outra categoria de espinores, é uma representação bidimensional também, vamos chamar de espinores I. Tá? E vamos ver o que a gente pode aproveitar para esses espinores aqui. Vamos pegar uma situação independente dessa. Vamos pegar agora uma situação em que nós tenhamos o spin anti-alinhado com a direção do movimento. Vamos pegar essa situação agora. E aí vamos colocar o princípio da correspondência. Então isso aqui é o meio de H cortado sigma. Isso aqui é a mesma historinha. P sobre módulo de P. Então isso aqui é P, sobe um C, e aqui sobre E. E aqui vai ficar, vamos colocar. E é menos um meio cortado. De H cortado é. Vamos logo tirar esse meio de H cortado daqui, esse meio de H cortado. O importante é que apareceu aqui esse não menos. Esse T aqui é menos I, H cortado, gradiente. E aqui eu tenho, esse carinha tem um C aqui, esse aqui é I dt. Tá certo. Então agora eu vou, não coisa, vou juntar esses dois termos num só. Então eu vou poder juntar esses termos aqui, vai ficar I aqui, que é um H cortado, I H cortado dt. Então essa equação vai ficar assim, I, H cortado, 1 sobre C, ddt. E esse cara transita para lá com o sinal mais, menos. Tudo mais, né? Então, menos I, H cortado, sigma, gradiente. Atuando numa outra função também, bidimensional, que igual a zero. Vamos colocar assim. Então, daqui eu posso fazer uma outra definição. Posso definir, isso é uma matriz, vou chamar de sigma til I, que vai ser a mesma coisa. O componente temporal dela vai ser a matriz identidade. Então, está aqui. E a componente espacial, sigma til, componente I, eu vou pegar como sendo menos a matriz de tal. Então, vai ficar exatamente aqui. Então eu incorporo isso aqui, eu posso escrever essa equação dessa forma. I H cortado, sigma til I, dmi, I igual a zero. Então, é uma outra equação de Weyl, descrevendo agora, essa equação de Weyl está descrevendo objetos que se propagam com um spin anti-alinhado com a direção do movimento. Então, a gente tem uma outra categoria de equação de campo que nós podemos associar aos espinores daquela representação aqui. E eu estou dizendo assim, eu não estou provando nada não. Estou dizendo o seguinte, o grupo de Lorentz me dá esses elementos. E aí eu estou vendo, essa representação eu posso constituir de um campo que satisfaz a essa equação e essa representação de um campo que satisfaz a outra equação aqui. Vai ser essa aqui. H cortado. Sigma til I, dmi, I, igual a zero.
E aí o conteúdo daquela representação é a mesma coisa. Isso aqui está representando os pinores, né? São essas funções aqui, são esses campos aqui, são campos espinoriais que vão estar descrevendo férmions de massa de repouso nula que caminham, né? Que se deslocam com o spin anti-alinhado com a direção de movimento. Então, uma outra equação de Weig seria, por exemplo, a equação de Weig para o antineutrino. O antineutrino caminha com o spin sempre alinhado com a direção de movimento e o antineutrino com o spin anti-alinhado. Então, são as duas equações de Weig que nós podemos escrever, certo? Vamos observar, então, as seguintes relações aqui. Esse objeto sigma mi, né, é fácil de ver, ele é aqui a identidade e aqui as matrizes de Pauli. E o objeto sigma tio mi é a identidade e aqui menos as matrizes de Pauli. Pode observar as seguintes relações. Pode observar que se eu pegar sigma mi, sigma tio mi, mais sigma mi, vamos já verificar essas relações que são imediatas. Ou essa aqui. Tá? Ou eu boto sigma na frente, ou eu boto sigma tio na frente. Eu estou falando com essas relações simplesmente a simetrizar em mim. Sigma mi, sigma tio mi, mais sigma ni, sigma tio mi. Então, mantenho sigma na frente, sigma mi depois. E simetriza em mim, ou vice-versa aqui embaixo. Essas duas relações, elas seguem imediatamente dessas definições. É simples a gente ver. Se eu pegar mi igual a zero, mi igual a zero, fica identidade mais identidade igual a 2 vezes identidade. Em cima e embaixo. Se eu pegar mi igual a zero, ni igual a i, pegar uma componente temporal e uma espacial, eu vou ter sigma zero, que é a identidade, sigma tio mi, que é menos sigma. E aqui, sigma i, sigma tio zero. Então, se cancela. E se eu tiver as duas matrizes no setor espacial, eu teria sigma i, que é a própria matriz de Pauli, sigma i. Sigma tio i, que é menos a matriz de Pauli, sigma j. Vou colocar. Mas, se eu colocar, então, se eu colocar mi aqui, né? I, j. Se eu colocar esse cara aqui, então, igual a j, sigma j mais sigma i. E sigma tio i é menos sigma j. Então, isso aqui nós sabemos, é menos 2 vezes sigma i, sigma j mais sigma j, sigma i é delta de j vezes a identidade. Nós sabemos o anticomutador das matrizes de Pauli, mas menos delta e j é o eta e j. Então, essa relação aqui bate direitinho. Então, é imediato verificar que com essas definições aqui, do que é esse objeto e do que é esse objeto, essas duas relações são automaticamente satisfeitas se a gente souber, sabendo bem o que é a métrica. Né? A métrica é eta 0, 0 é 1, eta 0 i é 0, eta i 0 é 0 e eta i j é menos delta i j. Então tá legal, nossas duas relações são verificadas e a gente pode, outra relação importante que a gente pode verificar, quer dizer, a partir daqui, é tirar o traço, né, que a gente tira daqui, por exemplo, o traço dessa relação aqui, né? Pegar o traço de produto, né? Então, traço de sigma mi, sigma tio i, né? Então, tirar o traço dessa relação, o traço da soma é a soma dos traços. O traço de sigma mi e sigma mi, e depois, né? Mais o traço da identidade aqui é 2, está 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, né? E aqui dá um fator 2, se eu trocar sigma mi e sigma i, né? Mas essa relação aqui é simétrica em limite. Deixa eu apagar isso. Apagar, gente, isso. Então, o traço de sigma mi, sigma tio mi, tá? 2 vezes eta mi. Vamos ver se é isso mesmo. Se eu pegar aqui 0, 0, eta 0, 0 é 1. Então, dá o traço da identidade.
de sigma 0, sigma tio 0 é a identidade. O traço da identidade é 2. Se eu pegar aqui 0 e aqui eu pegar I, eu vou ter traço de sigma 0, sigma tio I. Sigma 0 é a identidade, então fica traço de uma matriz sigma. Traço de uma matriz sigma é 0. Eta 0 I é 0. E se eu pegar aqui I e aqui pegar J, fica o traço de sigma I. Sigma tio J é menos a matriz de Pauli J. Então fica o traço de sigma I, sigma J. Desse lado aqui, esse traço aqui, sigma I, traço de sigma I, sigma J, ele dá, se I for diferente de J, dá 0. Né? Porque traço de duas matrizes de sigma diferentes é o traço de uma terceira, então é 0. E se elas forem iguais, dá a identidade, então isso aqui dá menos 2 delta PJ. Então, se eu pegar I, J, eta e J é menos delta J. Então, essa relação aqui é verdadeira. Traço disso e rosa, isso aqui é a mesma coisa, por isso que assim, tanto faz. O traço é cíclico, né? Simétrico, né? Então, isso aqui também é verdadeiro. Bom? Só para lembrar disso. Bom, então, vamos só colocar essas observações aí. O que mais que eu posso colocar? Vamos fazer o seguinte, não dá tempo de fazer uma coisa aqui. Vamos pegar, então, nós só estamos dizendo duas coisas. Nós conseguimos associar essa representação e essa representação do grupo de Lorentz a duas categorias de espidores sobre as quais eu posso impor duas equações de campo diferentes, independentes e com conteúdos bem definidos. Ambas descrevem partículas espinoriais de massa nula e ambas descrevem partículas que têm uma projeção ou alinhada ou anti-alinhada na direção de movimento. Daí, posso até colocar essas duas equações, se quiser reunir essas duas equações, quando a gente falou, por exemplo, numa aula anterior, aí, quando a gente pegava essa soma direta de representações, vou pegar essa soma direta de representações, no fundo estou pegando uma representação quadridimensional, mas uma representação quadridimensional onde eu tenha dois setores ortogonais entre si. Então eu posso associar aqui um espinor psi maiúsculo, podemos até colocar ele assim, onde aqui eu coloco o psi e aqui eu coloco o qui. Então aqui eu estou criando um objeto com 4 componentes, onde as duas componentes superiores estão aqui, são meio zero, e as duas componentes inferiores são zero meio. Então isso aqui é um objeto que tem dimensão 4. São uma de 4 componentes complexas. E aí eu posso reunir aquelas equações lá sob a forma de uma única equação. Eu posso definir aqui uma matriz que eu vou chamar de gama I, que vai ser uma matriz 4 por 4. Agora eu vou fazer tudo 4 por 4. E com a seguinte característica: 0, assim, sigma tio, vou colocar assim, sigma mi, 0. Se eu definir esse objeto aqui, eu vou ter essa equação aqui, ó, I, H cortado, gama mi, DI, psi, igual a 0. Essa equação aqui está aglomerando, está agrupando aquelas duas informações. Isso aqui é uma equação matricial, são duas hipóteses de matrizes divididas em submatrizes. Quando eu atuar isso aqui em cima disso, tá, porque é um operador DI, eu vou ter, ó, isso aqui vai bater com 0, sigma tio mi, dmi, que igual a 0. Então, essa primeira setor superior com esse espinor vai dar a equação de baixo. E aí, quando eu pegar isso aqui, multiplicar por isso, eu ganho a equação de cima. Então, o conteúdo dessa equação aqui é o agrupamento dessas duas equações aqui, certo? Bom, essas matrizes aqui agora satisfazem uma relação mais peculiar. Se eu pegar gama mi mais gama mi, o que eu vou produzir fazendo esse produto aqui? Eu vou ter
Gama mi, gama i. Então vou ter que secar. 0, sigma tio i, sigma i 0, que multiplica 0, sigma tio i, sigma i 0. Então, essa equação aqui vai ficar assim. Quando eu multiplicar essa matriz 4 por 4 por essa matriz 4 por 4, esse setor 0. Esse setor é 2 por 2, 2 por 2, tudo 2 por 2. Vai ficar 0 por 0, vai ficar sigma tio i, sigma i. 0. 0. Sigma mi, sigma tio i. Mais agora o outro pedaço, que é gama i e gama mi. Que é idêntico a esse, é só trocar mi por mi. Então é só somar aqui sigma tio mi, sigma mi, só somar aqui sigma mi, sigma tio mi. E aí a gente usa aquelas relações ali. Esse pedacinho aqui dá 2 vezes eta mini, a identidade 2 por 2. Então vai aparecer a identidade aqui 0, 0, a identidade 2 por 2 aqui. Então no final de tudo, essa equação aqui, usando aquelas duas relações, ela é isso aqui. E aqui aparece uma matriz de identidade 4 por 4. Ele fica 2 por 2 aqui, 2 por 2 aqui. Essa relação a gente pode escrever dessa forma aqui. É o anticomutador dessas duas matrizes gama. Então, vou colocar desse modo aqui. Que é uma relação compatível com as seguintes propriedades. Se eu pegar gama 0, vai ficar gama 0 ao quadrado. Pegar gama 0 com gama 0, eu vou ter a identidade. 4 por 4, obviamente. Se eu pegar gama 0, gama i, isso aqui é menos gama i, gama 0. Só usar. Gama 0, gama i, mais gama i, gama 0. Eta 0 i é 0. Então gama 0, gama i é menos gama i, gama 0. A outra propriedade que eu posso extrair daqui próxima propriedade que eu posso extrair daqui é pegar gama i com gama i. Se eu pegar uma matriz gama i com ela própria, vai ficar gama i mais gama i igual a 2 eta i. Eta i é menos 1. Tá? Então fica gama i mais gama i. Tá? Vai dar um 2 aqui, então isso aqui vai ficar menos essa identidade. E gama i, gama j é menos gama j, gama i, sempre que o i for diferente de j. Então todas essas relações aqui estão congregadas nessa relação aqui. Obviamente, gama 0 Dagger, outra informação que eu tirei, a matriz temporal, ela é hermitiana, e a matriz espacial, as matrizes espaciais são anti-hermitianas. Só substituir. Todas elas têm traço duplo. O traço de qualquer matriz de gama é 0. Todas elas têm traço duplo. Então, essas são as chamadas matrizes gama de Dirac. E essa equação que está aqui é a chamada, vamos dizer, equação de Dirac sem massa. Não tem nenhuma informação de massa aí. Isso aqui realmente não tem massa ali, pelo seguinte. Isso aqui, essa equação, posso pensar assim. Se eu pegar essa equação aqui, ó, I, H cortado, gama mi, dmi, si, então, igual a 0. Vamos esquecer esse H cortado, porque você tem igual a 0. Vamos pegar nessa equação aqui, vamos aplicar esse operador, gama mi, dmi. Então eu vou ter gama mi, dmi, si igual a 0. Como esse objeto aqui é simétrico com ni, se eu colocar mi com ni, essa equação é a mesma. Então essa equação aqui, devido à simetria que eu tenho em ni, ela é idêntica a essa equação aqui, no meio de gama mi, tudo bem, se isso aqui, por uma questão, não, simplesmente uma questão de identidade tensorial, se for um tensor simétrico, então eu posso simetrizar esse objeto.
gama mi, mais gama mi, sempre zero. Esse objeto agora satisfaz aquela relação que nós chamamos. Essa relação aqui é dita uma matrizes que satisfazem essa relação. Nós dizemos isso aqui é o que define uma chamada álgebra de Clifford. Então, essa relação aqui define a chamada álgebra de Clifford para as matrizes gama de Dirac. Em geral, a gente omite a identidade, imaginando que isso aqui são matrizes 4x4, e claro que o lado direito tem que ser uma matriz 4x4. Mas a identidade no espaço esquilorial. Isso aqui é a matriz 4x4 no setor espacial. Isso aqui é a matriz 4x4 no setor esquilorial. Então, essa relação aqui é a que a gente chama de álgebra de Clifford. Então, isso aqui é 2 vezes eta mini. O 2 cancela, o eta mini vai bater aqui. Então, vai me dar que essa equação, ela me implica nessa equação. Então, o campo psi que satisfaz a chamada equação de Dirac, ele também satisfaz a equação de Klein-Gordon com massa nula. Quer dizer, essa relação aqui está realmente reafirmando que esse objeto tem E2 igual a P2C2. A massa de repouso dele é nula. Eu não estou descobrindo isso, eu estou simplesmente verificando um fato que é um input da minha construção desde o início. Desde o início eu estou trabalhando com objetos de massa nula. Simplesmente agora eu agrupei esses 2 objetos de massa nula num único objeto. Eu ganhei um objeto de massa nula. Então é isso que eu estou dizendo. Então eu tenho agora um objeto de spin meio de massa nula. Muito bem. Um pouquinho mais em frente. Como é que eu poderia introduzir agora a informação de uma massa não nula? Deixa eu apagar isso aqui. Então essas relações aqui são importantes, mas a gente sabe quais são. Então, essa relação aqui, isso aqui, vamos retomar a equação do Dirac aqui, essa equação do Dirac. I, H cortado, gama I, I, psi, igual a essa. Então, no espaço dos momentos, no espaço das configurações, essa grandeza aqui, I, H cortado, DI. Quem é componente D0? D0 é 1 sobre C DDT. Então, isso aqui é I, H cortado, sobre C DDT. E a componente espacial é I, H cortado, DDI. DDI é o próprio gradiente. Então, isso aqui, essa equação aqui está me dando IH cortado, isso aqui é E sobre C. IH cortado, vamos colocar assim, é 1 sobre C, desculpa. IH cortado, DDT é, isso aqui está me dando E sobre C. E isso aqui está me dando menos P. Não, isso aqui é menos o momento, menos P. O momento é menos IH cortado gradiente. Então, o que a gente está observando é que esse objeto aqui é o meu TMI, um índice embaixo, certo? E H cortado DMI fazendo o papel do meu quadro vetor covariante TMI. Claro, se eu colocar esse índice em cima, esse sinal vai mudar, vai ficar menos, esse aqui vai ficar mais. Então, esse objeto aqui o quadro, então isso aqui é E sobre C menos P. Esse aqui é E sobre C. Então, muito bem, então essa equação aqui pode ser escrita da seguinte maneira. Gama mi, vamos botar aqui no operador momento, gama mi, e H cortado dmi é o momento, é o operador de momento do espaço composto. Essa equação ganha essa expressão. Então isso aqui, vamos dizer, é uma outra forma
Vou escrever a equação de Dirac, só que agora usando PMI, usando o operador, lembrando que PMI aí é comportado de PMI. Então, eu estou só reescrevendo a equação de Dirac, porque agora a questão dimensional fica mais simples. Se eu quiser introduzir uma massa nessa equação, eu estou com tudo na mão. Por quê? P tem dimensão de massa. P é momento, P em C. Massa, né? É momento sobre P. Então, a proposta que eu posso fazer, se eu quiser colocar uma informação sobre massa nessa equação, né? A gente, uma primeira abordagem, assim, a gente sempre insiste muito na análise dimensional. A análise dimensional é uma coisa importante em física, sempre. Desde lá do ensino médio, quando a gente fala, não esqueça de botar as unidades, como em física, muitas vezes lá na frente a gente não sabe uma coisa, a gente começa a adivinhar pela dimensão. Esse troço tem dimensão disso, esse troço tem dimensão disso, joga uma dimensão disso aqui para resolver o problema. Você dá um chute e depois você apura, né? Então, qualquer pessoa que já com uma mínima sensibilidade em física diria, como é que eu posso introduzir massa? Então, isso aqui é um termo de momento. A massa é uma coisa que é fora do momento. Então eu poderia pensar o seguinte, isso aqui tem dimensão, isso aqui é P. P é a dimensão de massa vezes velocidade. Então eu poderia pensar o seguinte, é um chute, que eu vou ver se vale a pena, não bota aqui, mais uma massa vezes C. Vamos modificar a equação dessa forma. Claro, matriz que eu vou colocar aqui é a matriz de identidade. Então, será que essa equação... Você está achando engraçado? Você acha que eu estou blefando com vocês aí? Eu estou aí enganando, aí estou vendendo... Eu sou um camelô que está vendendo coisas do Paraguai ou... Eu acho que essa é uma maneira muito própria de fazer as coisas. Isso é interessante. Vai ser engraçado? Você faz... Nossa, você está me dizendo que eu sou um camelô de falsificação, hein? Eu estou elogiando. Você faz o caminho inverso do que a maioria dos livros faz. Assim, Mas você acha mais difícil, sim? Não sei, eu acho que eles são legais assim. O que você acha? Está difícil de você entender? Está muito chutado, é isso? Não acho não. Acho que quando eu escrever o livro, eu vou fazer os dois caminhos. Cada um tem uma visão. Eu acho que é uma visão que a gente está construindo. Depois a gente chega na matemática. Eu prefiro fazer assim, uma primeira abordagem. Né? É assim que eu faço a garotada da iniciação científica. Porque quando você pega a garotada que chega do terceiro período, que nunca viu quase nada, tem que dançar, dança por dentro. Né? Oi, fala aí. Oi. Levanta uma questão, com esse procedimento, poderia aplicar e fazer a mesma coisa na equação de Boyle, porque lá o... Ah, só que, vamos lá, vou chegar lá. Por que você não bota massa na equação de Boyle? Vamos ver já que a coisa não funciona. Ah, mas perfeito, a pergunta é super sensata. Por que eu esperei para colocar a massa agora e não coloquei a massa lá? Tinha tudo para colocar a massa lá. o mesmo procedimento. Isso, não, procedimento. Vamos ver já. Bom, vamos ver. Será que deve ser assim, isso aqui? Será que essa equação aqui... Será que essa equação aqui, ela pode me descrever a massa? Massa para nós é o quê? Uma teoria relativista. Não, uma teoria relativista, massa para partícula viva é essa relação aqui. Pelo menos em 4 dimensões. A gente pode botar dimensão extra, dizer que a massa é um momento da dimensão extra, mas isso aí é um pouquinho uma viagem, um pouquinho ó. Para nós, hoje, massa é essa relação aqui. Ou seja, em termos de uma equação de campo, isso aqui, essa relação aqui, em termos do princípio da correspondência, ela se traduz nessa relação aqui. A lambertiana mais M, aí tem mais M, C, cortado ao quadrado, igual a zero. Isso aqui, essa relação aqui, vista no sentido, né, da equação de campo, mais MC sobre H cortado ao quadrado. Então, o que eu posso fazer aqui para dizer que tem, se eu tenho mais? Chegar a alguma equação, ou então, ou em outros termos, na notação relativista, é PMI igual a M2C2. Né? Isso aqui é essa relação aqui, vista em termos do quadro de momento. Então, o que eu posso fazer? Vamos pegar essa relação aqui e vamos fazer o seguinte, vamos aplicar a esse lado dessa equação. Vamos fazer o seguinte, posso apagar isso aqui? A gente está partindo dessa equação. Então, vamos fazer o seguinte, vamos aplicar aqui esse operador gama-linha PI menos MC
vezes a identidade. Então, quando eu aplicar aquele operador nesse operador, eu vou gerar, claro, 4 termos. Gama mi, temi, gama mi, temi. E nós já sabemos o que é gama mi, temi, né? Uma coisa simétrica. Esse aqui vai gerar gama mi, temi vezes MC, menos MC vezes gama mi, temi. O índice mi é saturado, então esse termo aqui, com esse cancela esse com esse, e depois o termo menos M2C2. Quer dizer, tem duas possibilidades aqui. Ou eu aplico esse operador, esse atuando nesse, não vai levar a nada, vou ganhar uma identidade, não vai dizer muito, ou então eu aplico esse operador. Com esse operador eu ganho essa relação. Agora, mesmo historinha. Isso aqui é matriz, isso aqui é número. Do ponto de vista da matriz, isso aqui, esse vetor aqui, não tem os índices matriciais daqui, tem os índices espaço-temporais, mas essa matriz é uma matriz do espaço escritorial, alfabeto. Esse PLI aqui é um vetor espacial. Então, esse vetor passa por essa matriz, essas matrizes passam por esse vetor. Gama mi, sim, são matrizes. Então, esse termo aqui eu posso escrever gama mi, temi, menos M2C2. Muito bem. Isso aqui é simétrico, mi? Simetriza isso. Quando eu simetrizar isso, eu vou ganhar exatamente eta mini, que vai me dar um D'Alembertiano. Então, essa relação vai me dar 2 eta mini, que vai dar temi. Então, essa relação está me dizendo o seguinte: temi menos M2C2 se igual a zero. Claro, isso aqui, em geral, é não trivial. Eu quero soluções não triviais, então isso aqui automaticamente é satisfeito. Então, essa equação aqui, ela me leva agora a uma equação que não é mais D'Alembertiano igual a zero. D'Alembertiano, se vocês quiserem trabalhar com isso aqui, botar aqui mais MC, né? Vocês vão ver que essa equação está me dando D'Alembertiano mais MC sobre H cortado ao quadrado si é igual a zero. Ou seja, si satisfaz a equação de Klein-Bordner também, mas com massa não nula. Então, essa é a maneira de se colocar a massa na equação de Dirac. Então, nós temos agora uma equação de Dirac massiva. Isso aqui. A equação de Dirac massiva vai ser I H cortado gama mi dmi. Então, I H cortado dmi, o gama mi dmi, né? Mais. Na verdade, por umas questões históricas, você colocou aqui um sinal menos MC. Esse N é indiferente, porque o que aparece na relação entre energia e momento é N ao quadrado. Então, se eu colocar menos N aqui, é só colocar mais N aqui. Eu vou colocar, vou conseguir aí a notação padrão, que é menos. Agora eu estou mudando, tá? Quando eu propus aqui, eu propus com mais. Mas agora, por uma questão de ficar de acordo com a notação padrão, vou botar aqui menos MC, si igual a zero. Então, isso aqui é a equação de Dirac. Ou posso escrever dessa forma. Gama mi, dmi, menos MC, si igual a zero. Então, isso aqui é a equação de Dirac, que está me descrevendo agora um férmio, portanto, um espinor, um férmio, spin meio, massivo. Agora eu tenho um termo de massa. Vamos só olhar essa equação em termos das componentes de Weyl, e aí automaticamente a gente responde também a pergunta do Bruno. Daqui a pouquinho eu vou ter a massa. Aliás, vai ser eu dar a última aula, vai ser pouco, eu tenho que acabar hoje, realmente às 8 horas. Vou dar só enterrar só para o professor pesado. Então, nós escrevemos a equação de Dirac com massa. Aí, seguindo o que o Bruno falou, vamos escrever de novo essa equação, mas agora escrevendo essa equação segundo a sua decomposição, a sua parametrização em termos de espinores de base. Então, essa equação vai ficar I, H cortado, gama mi, que é a matriz de gama mi. Então, I, H cortado, 0, sigma tio mi, dmi, sigma mi, dmi, 0. Então, estou botando aqui, ó, gama mi, dmi. Psi. É psi aqui. Menos MC.
Então aqui tem menos MC, que é vezes a identidade. Então a equação de Dirac nessa representação das matrizes gama, sigma, tilde, sigma, e fica dessa forma. Acho que eu não errei nada não, menos a identidade. Então a primeira equação ela vai ficar o seguinte: I H cortado sigma tio mi dmi menos MC psi aqui é o psi pequeno. Então isso aqui é a representação 0,5, isso aqui é a representação meio zero. E a outra equação fica I H cortado sigma mi dmi psi menos MC aqui. Então, o que a gente está observando aí, Bruno? A gente está observando que essa massa parece que ela pede que você não consegue escrever uma massa desacoplando as equações. A massa, ela está fazendo com que a representação meio zero entre na equação para a representação zero meio. E vice-versa, é a mesma coisa aqui embaixo. Ou seja, se você quisesse partir disso aqui, ó, I, H cortado, sigma tio mi, vou pegar de baixo, sigma mi, dmi, psi. Aí você fala, bom, vamos colocar aqui um termo de massa usando esse mesmo raciocínio. Ó. I, H cortado, dmi, que é um momento. Então eu posso botar aqui um momento. O momento é massa vezes velocidade da luz, dá momento, dá dimensão. Então, vamos botar isso aqui. Se eu fizesse isso aqui. Então, o que você poderia pensar em colocar? A gente podia fazer assim, para botar isso aqui da seguinte maneira. I, H cortado. Então, I, H cortado. Você ficaria assim, sigma mi, PI, mais MC, psi igual a zero. Se eu quero que esse objeto seja massivo, eu tenho que obter uma equação de estar em ordem para ele. Eu teria que obter alguma coisa que fosse PI, P2 igual a M2, C2, a partir dessa equação. Como é que eu posso obter um P2? Aí aqui, você vai ver o que eu posso colocar aqui. Poderia colocar aqui isso desse tipo, sigma, tio, mi, PI, menos MC. Aí só que você vai ver que esse termo aqui não cancela com esse. Para você produzir um P2 aqui, é crucial que você tenha sigma com sigma tio, porque a relação é sigma, sigma tio, mas sigma, sigma tio é que dá o eta. Então você tem que misturar o sigma com sigma tio para poder produzir o P2. Você não consegue produzir isso só com sigma. Então, porque sigma, sigma, mais sigma, sigma não dá o eta. Então, você não tem como cancelar o termo que vai misturar massa com momento. Isso aí, vamos dizer assim, é uma indicação muito grosseira para quem não sabe teoria de grupo, mas você esbarra com esse problema. Você, pô, não consigo resolver, por que eu não consigo? Tem uma explicação em teoria de grupo para isso. A explicação é grupo de Lorentz, exercício que vocês podem fazer. Seria o seguinte: esse objeto, eu vou deixar esse exercício encaminhado para vocês fazerem. O que vocês estão observando dessa equação? Essa equação está me dizendo o seguinte, ó, esse espinor está na representação zero. Vou pegar essa. Esse espinor está na representação meio zero. Então, essa equação aqui está me dizendo o seguinte, ó, I, H cortado, sigma mi, dmi, e aqui é alguma coisa que está no meio zero. Menos MC 0,5 igual a zero. Essa é uma equação com variante de Lorentz. Por quê? Ela deu a relação entre energia e momento correta. Essa relação aqui está em harmonia com o grupo de Lorentz. Porque ela que você está observando é o seguinte: aqui, esse objeto está numa representação, esse na outra. Então, essa equação tem que ser homogênea, tem que estar tudo numa representação. É como se eu estivesse somando um tensor com um vetor. Eu não posso. Eu tenho que somar sempre objetos de mesma categoria. Se essa equação é homogênea do ponto de vista das representações do grupo de Lorentz, se esse cara está na representação 0,5, esse cara todo tem que estar na representação 0,5, mas esse está na meio zero. O que pode estar acontecendo aqui que está fazendo com que esse cara está na meio zero, mas esse cara está na zero? É a ação desse objeto aqui. Então, o que vocês podem mostrar é o seguinte: se nós pegarmos um espinor psi
pertence à representação meio zero, esse exercício mesmo, tá? Quero que vocês mostrem que esse objeto aqui, sigma mi, de mi, si, está na representação zero. Então, isso é para demonstrar. Então, a moral do exercício é, dado um spinor que se localiza na representação meio zero do grupo de Lorentz, demonstrar que essa combinação, ao atuar com esse operador nesse mesmo spinor, o resultado está na representação zero. Quero que vocês entendam por quê e como. Então, o que está acontecendo aqui é isso. Quando você pega o spinor de uma dada representação, seja meio zero ou zero meio, e atua com esse objeto aqui, que é o que vai dar a cinemática dele, que vai dar a propagação dele, você precisa, essa composição aqui, te tira dessa representação. Se esse cara é meio zero, esse cara é zero meio. Então, se você, em cima desse cara, quer acrescentar um termo de massa, por homogeneidade das transformações de Lorentz, esse termo que você vai colocar aqui tem que estar na mesma representação que esse, que não é mais essa representação. Então, isso está acontecendo. Então, por isso que você não pode produzir a equação de Weyl com massa, porque a equação de Weyl, ela te selecionou uma representação, ela é para meio zero. Então, essa equação aqui, esse objeto como um todo está na zero meio. Então, você não está somando nada, e ela está descrevendo massa. Então, essa aqui é uma equação de campo para esse objeto da meio zero. Mas a equação do meio zero, ela está no zero meio. Então, se você fosse colocar a massa, você teria que colocar a massa no zero meio. Então, você teria que misturar as duas representações, que é o que aqui está dizendo, que é o que a equação do Dirac faz. Dirac, o papel do Dirac foi esse. Ele pegou os dois objetos de Weyl, juntou eles em um só e falou, eu posso dar massa para isso. Os dois Weyl sozinhos não tem massa, mas eu posso pegar os dois Weyl juntos de uma tal maneira que tenha massa. Isso aí que é importante. Esse é o conteúdo da equação de Dirac. É esse jogo, ele só fez os legozinhos corretos no grupo de Lorentz. Ele montou direitinho a representação. Tá claro? É só isso. Então, essa é a equação de Dirac. Então, daqui para frente, nós vamos trabalhar com a seguinte equação de Dirac. Então, eu vou abandonar agora, só daqui para frente, tá? Eu não vou ficar trabalhando com esse psi maiúsculo aqui, não. Eu vou dizer o seguinte, só para eu passar carregando esse psi maiúsculo. Daqui para frente, vamos tomar. Esse objeto psi vai estar na representação meio zero mais zero meio. Só para não ficar carregando. Então tudo bem, vamos botar aqui, vou botar aqui. Tá bom, nossa, tá. Vamos deixar por enquanto. Pois, que eu posso querer projetar de novo, IH cortado, então, gama mi, dmi, menos MC, psi, é igual a isso é a equação de Dirac. Então, conteúdo, férmio, spin meio e massa M. Tá? Ambas as componentes, ambas as representações estão presentes. As matrizes gama mi satisfazem sempre a essa relação. Tá tudo, não vai dar intervalo, sabe? Deixa a férmio subir mais um grau, que é pouco frio. Eu posso ir até, eu acho que eu posso ir até 10 para as 8 direto, que aí eu até lá morro em vocês. Tá? Ninguém vai morrer aqui por causa de matriz, só 20 minutos, né? Então, 2 eta mili e dentro. Isso então, as matrizes gama, que nós construímos, então elas têm essas propriedades aqui. As matrizes gama não são hermitianas, quer dizer, gama zero é hermitiana. As matrizes gama espaciais, muitas vezes a gente representa assim, bota um gama vetor em cima, é só para dizer as gamas espaciais, elas são anti-hermitianas. A matriz gama zero tem quadrado igual a identidade, e as matrizes espaciais, cada uma delas isoladamente é menos a identidade quadrada. Lá, elas sempre as matrizes diferentes anticomutam por causa da métrica C diagonal, só isso. Agora, tem essa representação que nós trabalhamos, que foi a representação que nós construímos a partir das equações de Weyl. A questão é, não existem só
as matrizes gama que nós escrevemos acima, que satisfazem essa relação, existem muitas. Então, essa representação, se nós adotarmos essa representação explícita para as matrizes gama, botando aqui assim, sigma de mi, sigma mi, zero. Isso significa o quê? Que a matriz gama zero é zero, identidade 2 por 2, identidade 2 por 2, zero. Essa é a matriz gama zero. E as matrizes gama espaciais, zero, aqui fica menos sigma, aqui fica sigma, as matrizes sigma de pau. Então, essa representação aí, nós chamamos de representação de Weyl para as matrizes gama. As matrizes gama são chamadas matrizes de Dirac. São as chamadas matrizes de Dirac. Por quê? Porque elas que aparecem diretamente na equação de Dirac. E as matrizes gama, nessa representação que foi construída a partir da representação de Weyl, é a chamada representação de Weyl para as matrizes gama. Essa representação satisfaz a todas aquelas propriedades aí. Podemos até botar aqui o traço de gama li, gama li. O traço de cada matriz gama é zero. Todas as matrizes gama, o traço isoladamente é zero. O traço de duas matrizes gama é, vou dizer, gama mi, mais gama mi, somátrica duas vezes o traço de gama mi. Aqui o traço da identidade, essa identidade é 4 vezes 4, dá 4 vezes 2, 8, então aqui dá 4 é Agora, tem a chamada representação de Dirac para as matrizes de Dirac. Agora, nós podemos escrever as matrizes de Dirac na representação dele, também tem direito, né? Todos vocês, cada um pode fazer a representação, tem infinitas representações para as matrizes gama, mas nem todas são interessantes. A representação de Weyl é muito boa para trabalhar com ferros de massa zero. A representação de Dirac para trabalhar com ferros de massa zero. Dirac falou o seguinte, eu não vou trabalhar exatamente com essas matrizes, eu vou trabalhar sim com matrizes gama que satisfaçam todas essas propriedades aqui, mas que não são essas. E aí ele propõe as seguintes matrizes. Vocês vão ver que vocês podem verificar que essas matrizes satisfazem a todas aquelas relações. E bota a identidade aqui. 0, 0, menos 1. A matriz gama zero dele é diagonal. Você vê que o quadrado dela é a identidade? É. Ela é hermitiana? É. E aí as matrizes gama espaciais, ele pega dessa forma. 0, sigma, menos sigma. Então essas matrizes aqui são anti-hermitianas? São. Tem quadrado igual a menos 1? Tem. Essa matriz, todas essas matrizes aqui de comum. Essas matrizes aqui satisfazem exatamente a essa álgebra aqui. O quadrado dessa é 1, o quadrado dessa é menos 1, gama 0, gama i, menos gama i, gama 0, e gama i, gama j, menos gama j, gama i, sempre que o i for diferente. Está tudo aí. Então essa é a chamada representação de Dirac para as próprias matrizes de Dirac. Então essa representação da Monteiro é muito útil para descrever férmions massivos. A de Weyl para descrever os férmions de massa única. E tem uma representação ainda chamada representação de Majorana, que é útil para descrever os chamados férmions neutros e autoconjugados de carga, que pode ser, por exemplo, o caso dos neutrinos de Majorana. Nós ainda não descobrimos férmions de Majorana na natureza. Existem alguns bons candidatos, que são o próprio o fotino da supersimetria, que é um tipo de férmion de Majorana, o gravitino da supergravidade e os neutrinos massivos. Tudo indica que haja neutrinos de Majorana em associação com os neutrinos massivos. A experiência de Super Kamiokande, né, os detectores lá do Super Kamiokande do Japão, já dizem para nós que os neutrinos têm massa. Agora, nós não sabemos ainda se esses neutrinos massivos são uma manifestação de baixas energias de neutrinos mais altos, mais massivos,
que sejam neutrinos de Majorana. Uma indicação que se espera ter para poder ver a possível existência de neutrinos de Majorana é o chamado decaimento beta duplo. O decaimento beta sem emissão de neutrino. Nós sabemos que o nêutron, quando decai no próton, né, ele decai no próton, no elétron e no antineutrino do elétron. Que é um decaimento visto em termos de quarto D, que decai no quarto Q, no elétron e no antineutrino do elétron. Então, esse decaimento ele é característico de, vamos dizer assim, de um átomo que tem o número atômico Z. Né? Esse cara aqui, quer dizer, ele decai. O nêutron decai no próton. Então, se o nêutron se transforma em próton, o número de massa não muda, mas o número atômico cresce de uma unidade. Então, quer dizer, o decaimento beta é isso aqui. Eu ganho, a partir de um nêutron, eu ganho um próton, um elétron, um antineutrino. O decaimento beta duplo, ele me diz o seguinte: pode acontecer, se o neutrino for o neutrino de Majorana, esse antineutrino é o próprio neutrino. O antineutrino que sai dessa reação, ele pode se combinar, eu teria um nêutron dando o próprio elétron, um antineutrino do elétron. Mas se o neutrino é a própria antipartícula, eu teria próton mais neutrino. O neutrino pega um próton e se transforma no nêutron. Então nós teríamos a seguinte reação: vamos ver assim, nêutron, próton, elétron, antineutrino do elétron. A característica, vamos ver aqui, quando nós estudarmos o campo de Majorana, a característica do antineutrino, da partícula de Majorana, é que ela é a própria antipartícula. Se esse objeto aqui for a própria antipartícula, se ele for Majorana, então isso aqui, eu posso escrever essa relação também da seguinte maneira: nêutron com neutrino, dando próton e elétron. Então o que pode acontecer? Esse antineutrino, que está aqui, ele é o próprio neutrino. Ao encontrar um outro nêutron da amostra, ele produz um próton e um elétron. Então, o antineutrino que está aqui, ele próprio é aniquilado na experiência, porque ele vai ser absorvido por um nêutron para dar um próton e um elétron. Então, nós vamos terminar o dia com 2 nêutrons decaindo em 2 prótons e em 2 elétrons, sem emissão de neutrino. Então, a gente chegaria a isso aqui. Esse aqui é o chamado decaimento beta duplo. Então, se for observado um tipo de decaimento beta em que não há emissão de neutrino, mas simplesmente ejeção de 2 elétrons, isso pode ser a manifestação de que é uma prova de que experimental de que o neutrino é uma partícula de Majorana. Esse decaimento beta duplo é uma experiência em curso. Busca-se neutrinos de Majorana a partir do chamado double beta decay. Quem quiser ler um pouco sobre isso, é só procurar decaimento double beta decay e vai ver a relação disso com o término de Majorana. Mas só para motivar aqui, então, a representação de Majorana, os términos de Majorana e a representação de Majorana é muito útil para nós estudarmos justamente neutrinos massivos. Tá? Então, não só férmions massivos, como é o caso da equação de Dirac, mas em particular neutrinos. E a representação de Majorana é uma representação puramente imaginária. Ela é feita da seguinte maneira: matriz de Pauli, sigma y, 0, 0, menos sigma y. Então, vocês observarem, essa matriz aqui, ela é hermitiana, e ela tem quadrado igual à identidade. Tem, então. E é puramente imaginária. Aí nós podemos pegar a matriz de gama 1, colocar ela com I, sigma x, 0, 0, menos I, sigma x. Essa matriz aqui tem quadrado igual a menos 1? Tem. E a anti-hermitiana para bater com aquilo ali. Anticomuta com essa? Anticomuta. Puramente imaginária também. Matriz de gama 2 fica sendo I sigma Z, 0, 0, menos I sigma Z. Mesma história. Quadrado igual a menos 1. Anti-hermitiana, anticomuta com todas as matrizes. Essas 3 matrizes anticomutam entre si. Então, nós temos todas as propriedades da álgebra de Crisp. E a quarta matriz que eu tenho que introduzir também em uma matriz puramente imaginária
matriz gama 3. Mas que tem que descomutar com todas essas. Eu usei todas as matrizes de Paulo, que ele acabou a minha criatividade. A única coisa que me sobra é identidade. Eu tenho que produzir aqui uma matriz que tenha identidade que anticomute com essa. Uma matriz dessa categoria, A, 0, 0 menos A. Uma matriz dessa categoria, 0, identidade. Identidade, 0. Mas se deve anticomutar, né? Isso aqui dá. Se eu pegar essa vezes essa, dá 0A menos A, 0. E se pegar essa vezes essa, ao contrário, vai ficar 0 menos A. A, 0. Então a soma é 0. Então, uma matriz dessa estrutura, identidade, anticomuta com todas aquelas. Só que ela tem que ter quadrado igual a menos 1 e tem que ser anti-hermitiano. Então bota aí. Então bota aqui 0, identidade 2 por 2, identidade 2 por 2, 0. Então eu estou diante de uma representação puramente imaginária que fecha perfeitamente a álgebra de Q. Essa é a chamada representação de namorado. Aí, Baiano? Em vez de compor uma axé music, traz pra gente na próxima aula, em vez de compor uma axé music, na próxima, você gosta de alguma coisa? Você vai poesia? Você é meio poeta, de vez em quando eu tô vendo as poesias. Então faz uma poesia pra gente, mas muito mais simples. Escreve uma representação que seja diferente dessas e que feche. Não pode ser Dirac, não pode ser Majorano, não pode ser Vai. Como é que é o sobrenome? Carvalho. Carvalho Salvador. Isso aí. Vai aí, tenta buscar tudo direito. Você pode buscar a apresentação aí de Santa Maria. Tá bom? Tem que servir para alguma coisa. Você só pega coisa difícil, né? Tem que servir para alguma coisa. Para que serve a representação de Carvalho? Esse daqui é demais, né? É difícil, a gente fazer alguma coisa já é difícil, mas fazer alguma coisa que sirva para alguma coisa, eu nunca fiz. Nunca. Eu fiz muitas coisas, mas que sirva até hoje não serviu nada. Só serviu para consumir todo mundo. Vamos ver se alguém aí consegue, né? Tá bom? Então tá legal, criamos uma representação, tem a representação de Majorana e aí você vai. Opa, isso aí fecha um pouco essa discussão da forma da equação de Dirac. Bom, a questão que eu vou querer trabalhar na próxima aula, não vou resolver aqui, não vamos nos deter muito na equação de Dirac, porque isso aí eu deixo para o curso de quântica ou para algum curso de teoria de campo que faça uma revisão de equação de Dirac. Eu geralmente coloco a equação de Dirac em detalhe, ou no curso de quântica, ou quando eu estou elétrico. Também eu gosto de dar a teoria do elétron, né? A teoria do eletromagnetismo. Eu gosto de trabalhar a teoria do elétron dentro do eletromagnetismo. Eu faço a equação de Dirac. Aqui eu não vou fazer em detalhe. Vocês podem pegar nos outros cursos que estão aí gravados. O que eu vou fazer mais em detalhe, eu vou querer trabalhar um pouco mais a formulação lagrangiana associada à equação de Dirac. Então, eu vou começar só a encaminhar a discussão aqui, que nós vamos ver na próxima aula, não vamos terminar essa discussão, mas o que nós vamos começar agora é estudar, ver como realmente a equação de Dirac ela é covariante, segundo como é que ela se transforma quando eu faço transformações de Lorentz. Isso é muito importante para nós. Só apagar isso aqui. E isso vai mostrar para nós, na teoria de Dirac, nós precisamos introduzir uma outra noção daquilo que é o hermitiano conjugado, né? Para poder criar os bilineares fermiosos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer agora é estudar a transformação da equação de Dirac quando é efetuada uma transformação de Lorentz. Então, isso a gente se refere a isso na literatura como o estudo da covariância da equação de Dirac. Eu deixei um exercício ali para vocês, que era, no fundo, estudar a covariância das equações de Weyl, que é fazer uma transformação de Lorentz em cima do espinor de Weyl e mostrar que esse objeto aqui cai na representação, se esse aqui é meio zero, esse objeto como um todo cai na representação 0,5. Isso não deixa de ser o estudo da covariância, porque se eu quiser, eu vou querer ver como é que essa representação aqui, como é que essa representação aqui muda para uma outra representação. Isso é fundamental
na hora da gente estudar as propriedades de transformação do Lorentz dessas representações. Bom, é claro, não sei se está claro para todo mundo, às vezes eu já senti que tem, às vezes o estudante fica meio confuso, né? Não precisa ficar com vergonha de dizer o que é uma equação, quando a equação é covariante e quando a equação é invariante. Quer dizer, o que significa invariante e o que significa covariante. Né? Não vou ter que ficar ensinando essas coisas, só vou dar duas palavrinhas, se alguém tiver alguma discussão pode levantar. Invariante o nome está dizendo, é algo que não muda. Então é o caso do escalar. O escalar, ele é um invariante de Lorentz, nesse sentido. Se eu tenho um objeto φ de x e eu faço uma transformação de Lorentz, ele vai no objeto φ' de x', que é igual a φ de x. Esse é o conceito de invariante. O objeto no referencial é igual ao objeto medido no outro referencial. O conceito de covariante não é o conceito de invariante. O conceito de covariante diz que uma equação se transforma covariantemente se ela for válida no sistema sendo válida num sistema de referência, ela é válida em qualquer outro sistema de referência, apesar de ela ter uma forma diferente. Ela muda, os objetos mudam, mas a equação não deixa de ser válida. Simples é, por exemplo, pegar a lei de Newton, né? F igual a dp dt, F igual a ma. A lei de Newton é isso. Se eu vou para um outro referencial, faço uma rotação, a força é um vetor, ela muda. A massa é um escalar, a aceleração é um vetor, muda. Então, eu tenho a equação é válida aqui, é válida aqui, apesar de que esses objetos mudaram. Os objetos da equação mudaram, mas a relação entre os objetos é a mesma em qualquer sistema de referência. Essa equação é uma equação covariante, no sentido de que, se eu fizer, né, se eu escrevo essa equação, sim, F'I igual a M, aí, isso pode esteja no referencial onde isso seja válido. E esse referencial seja ligado ao primeiro por uma rotação. Então, F'I é RJ, F'J. Isso aqui é M, R, I, J, A, J. Então, essa equação é R, I, J, F, J, menos M, A, J, igual a zero. Então, eu estou dizendo é isso. Se essa equação aqui é válida, por que essa equação aqui é válida também? Porque essa matriz R aqui é inversível, então é só multiplicar esse lado aqui por R menos 1, sei lá, KI, e aí eu tenho que FJ, isso dá 1, então isso aqui é FJ igual a MJ. Então, se a equação é válida no sistema de referência, a gente mostra que ela é válida em qualquer outro sistema de referência que difira daquele por uma rotação. Apesar de que a força desse referencial não é a mesma que desse, nem a aceleração é a mesma, mas a relação é a mesma. Então, isso é uma coisa covariante. Ela é válida num referencial, ela é válida em qualquer outro referencial, apesar dela, dos objetos individualmente mudarem. Então, quando a gente vai fazer a covariância da equação de Dirac, a gente está dizendo isso. Eu escrevo, vamos dizer que eu tenho um observador O. Para esse observador O, a equação de Dirac dele vai ser I, gama mi dmi, I, H cortado, gama mi dmi, menos MC, C de X, né? Igual a zero. Se eu tiver um observador colinha, eu vou ter I, H cortado. As matrizes de Dirac são matrizes numéricas. Eu fixo essas matrizes, elas não vou mexer. Faço transformação de Lorentz nas coordenadas. E claro, esse objeto aqui é um objeto de uma representação do grupo de Lorentz. O psi de x, ele vai no psi de x'. Isso é igual a zero. E aí, nós sabemos se isso aqui. Então, isso aqui significa que a equação de Dirac tem a mesma cara nos dois sistemas de referência. Ela é válida num, ela é válida no outro, apesar de que os objetos são diferentes. Nós já sabemos isso. A transformação de Lorentz que eu posso fazer, geral, é essa aqui. Qualquer transformação de Lorentz. Vou representar dessa forma. E nós já tínhamos aprendido como é que a derivada se transforma. D'mi, né, usando a regra da cadeia, fazendo aquelas coisas que a gente aprendeu, ela se transforma nesse modo. Lambda a menos 1 transposto bi. Isso é a lei de transformação. Isso é como as derivadas, como gradientes se transformam no espaço limitório, por uma transformação de Lorentz. As coordenadas se transformam
assim, e o gradiente se transforma assim. E, claro, se eu fizer uma transformação de Lorentz em cima do psi de x, então, a transformação de S ao 3 vai me levar a uma matriz. Um sistema novo, o férmio novo, né? Das coordenadas novas, vai ser uma certa matriz.